Bem-vindos ao seminário sobre o debate cujo cerne é a seguinte pergunta: permissão do aborto do feto anencéfalo e dos fetos acometidos por doenças graves, direito ou eugenia? Nós somos os professores da Faculdade de Direito da UFMG, Samila Miranda, que sou eu, Giovana de Oliveira, Jade Garcia, Iago Barbosa e Guilherme Rezende, todos mestres e doutores em Direito Penal e Direito Processual Penal. Nós vamos abordar a pergunta sobre direito ou eugenia em relação ao aborto de feto anencéfalo ou então acometido por doenças graves, partindo da discussão sobre a DPF 54, julgada pelo STF, que representa, sem dúvidas, tanto para mim quanto para os meus colegas, um marco na discussão sobre dignidade humana. A decisão favorável do STF se baseou no entendimento de que a anencefalia, que é uma condição que incapacita totalmente a vida extrauterina, justifica, sim, a interrupção da gravidez, uma vez que evita sofrimento desnecessário, respeitando, assim, a dignidade da mulher. A continuidade da gestação de um feto anencéfalo, como bem pontuou a ministra Rosa Weber, impõe um ônus desproporcional à gestante, afrontando o princípio garantido pela Constituição. O julgamento da DPF 54 representa um avanço na interpretação dos direitos reprodutivos, num país que, convenhamos, é cercado pelo conservadorismo. O STF adotou uma postura de legislador positivo, criando uma nova excludente de licitude no crime de aborto, similar às hipóteses já previstas no artigo 128, inciso 1 e 2 do Código Penal. Essa atuação no tribunal se alinha a uma tendência progressista observada em cortes constitucionais no mundo inteiro, como observado pelo ministro Gilmar Mendes. Além da anencefalia, tem-se o debate incessante da extensão da permissão do aborto a outras condições fetais graves. Mas é preciso aqui ter em mente uma distinção muito clara entre casos em que a viabilidade extrauterina é impossível, e é aqui que a anencefalia se encaixa, dos casos em que há prognóstico de vida, porém com deficiência. A permissão do aborto em casos de doenças graves deve ser analisada cuidadosamente para evitar interpretações que possam vir a flertar com práticas eugênicas, onde o valor da vida humana é condicionado à ausência de deficiências. A discussão sobre a permissão do aborto de fetos anencéfalos e acometidos de doenças graves é extremamente complexa e delicada, pois envolve uma série de dilemas éticos, jurídicos e humanos. De um lado, se encontra o direito à autonomia sobre seu próprio corpo, a proteção da dignidade, bem como a proteção contra sofrimentos físicos e psicológicos desnecessários, enquanto, do outro lado, estão considerações sobre o valor intrínseco da vida humana, independentemente das condições de saúde do feto. Essa dualidade torna a análise especialmente sensível, pois qualquer avanço na legislação ou na jurisprudência precisa equilibrar cuidadosamente os direitos individuais com a proteção contra práticas que possam ser interpretadas como eugênicas. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 54 reflete essa dificuldade, ao buscar garantir a dignidade e os direitos das mulheres, sem abrir precedentes para discriminações baseadas em condições de saúde do feto. Agora, o flerte com a eugenia, como eu falei anteriormente, é uma preocupação legítima nas discussões sobre aborto de fetos com doenças graves. Lembrando que a eugenia é uma prática historicamente associada à seleção e exclusão de indivíduos considerados inferiores. Então, a linha tênue entre o direito da mulher à autonomia reprodutiva e a reprodução contra práticas discriminatórias deve ser rigorosamente observada. O que se entende depois de toda essa discussão é que não se pode afirmar que há eugenia na permissão de aborto de fetos anencéfalos, conforme decidido na ADPF 54, uma vez que a anencefalia é uma condição incompatível com a vida pós-parto. Mas a extensão dessa permissão a outras condições requer uma ponderação delicada entre os direitos das gestantes e a proteção da dignidade humana dos indivíduos, independente de suas capacidades físicas ou mentais. Por fim, é possível observar como a decisão do STF na ADPF 54 representou um marco no reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres e na humanização das normas penais sobre o aborto no Brasil. No entanto, a discussão sobre a permissão do aborto em casos de fetos acometidos por outras doenças graves deve ser abordada com cautela, garantindo que a busca pela dignidade da mulher não se transforme em práticas discriminatórias eugenistas. É crucial que qualquer avanço jurídico nessa área continue a proteger os direitos fundamentais de todos os envolvidos, equilibrando a autonomia reprodutiva das mulheres com a preservação da dignidade humana.
Agora, um caso muito prático que escancara essa relação que pode se mostrar insidiosa em relação à linha tênue entre eugenia e direito ao aborto se materializa nas altas taxas de casos de aborto quando se constata que o feto possui síndrome de Down nos países europeus, o que inclusive virou pivô da disputa entre grupos pró e contra aborto na Europa. De fato, é uma porcentagem alarmante, uma vez que até 95% das mulheres grávidas na Espanha, com testes positivos para a síndrome de Down, optam por abortar, segundo o diretor da Associação da Síndrome de Down da Espanha. Assim, graças aos avanços tecnológicos que permitem detectar a síndrome de Down e outras condições no útero, tem havido opção por abortar em todo o continente europeu quando a síndrome genética é diagnosticada. Matias Amor, que é o diretor da organização da Spain, argumenta que a liderança da Espanha no ranking de redução de nascimentos de pessoas com síndrome de Down pode ser atribuída a dois fatores principais. Ele diz que, primeiro, há acesso avançado a tecnologias de diagnóstico pré-natal, como eu falei anteriormente, que permitem detectar precocemente anomalias no feto. Segundo, a legislação que permite o aborto até 22 semanas na Espanha, em caso de anomalias fetais, contribui significativamente para essa redução. No entanto, ele reconhece que essa legislação é alvo de críticas por parte de organizações que defendem os direitos das pessoas com deficiência. Portanto, conforme discutido anteriormente, o direito ao aborto nos casos de anencefalia não pode ser considerado eugenia. Isso porque, conforme enfatizado pelo ministro Aires Brito, nessas situações as mulheres estão gestando um feto que é essencialmente um natimorto cerebral, sem qualquer possibilidade de sobrevivência fora do útero. Forçar a mulher a manter essa gestação seria um tratamento desumano e cruel. Já por outro lado, quando se trata de um feto diagnosticado com síndrome de Down, é importante notar que esses indivíduos têm expectativa de vida que pode se estender até 80 anos, comparável à de qualquer outra pessoa que nasce. Mas, de forma muito acertada, Matias, que é o diretor da organização, enfatiza que o acesso ao aborto não é, definitivamente, o único fator responsável pela diminuição acentuada de nascimentos de pessoas com síndrome de Down na Espanha, o que pode também ser estendido para todo o panorama na Europa como um geral. Além disso, ele contesta a ideia de que o principal motivo seja o ônus econômico, destacando que, para ele e seus colegas, o fator crucial é a mudança social significativa na Espanha durante a década de 80, onde as famílias passaram a ter menos filhos e a, portanto, idealizar um tipo específico de criança que desejavam ter. Destacando também que essa tendência a ter menos filhos é uma tendência do Ocidente no geral. Então, agora que as famílias têm menos filhos e, portanto, idealizam a criança que elas têm, é contrastado com a mentalidade e a possibilidade de ter um filho com deficiência intelectual. Matias enfatiza que, na sociedade em geral, há uma percepção arraigada de que a deficiência intelectual representa um grande obstáculo para uma vida plena, o que faz com que muitas pessoas aceitem naturalmente a ideia de que indivíduos com síndrome de Down têm uma vida menos digna. Então, aqui a gente vê que há, sim, os sinais daquele pressuposto eugênico de que certas pessoas são inferiores, e ainda que eu e meus colegas não consideremos que um feto seja uma vida, mas talvez um potencial de vida, é importante perceber que a alta taxa de aborto, uma vez que é constatada a deficiência, implica sim eleger alguns fetos como dignos de uma possível vida ou não. E a gente quer ressaltar que, de forma alguma, a gente está tecendo uma crítica que ao aborto. A gente busca analisar a motivação por trás desse panorama que tem sido observado na Europa, sem buscar desqualificar o direito da mulher ao aborto. Por fim, o Matias não acredita que a síndrome de Down vai desaparecer completamente na Espanha, tampouco na Europa como geral. Ele destaca que entre 5% e 10% das mulheres grávidas optam por não realizar exames pré-natais, o que sugere que devemos ser cautelosos em relação às manchetes sensacionalistas que preveem o fim da síndrome de Down, que é o conteúdo que os grupos anti-aborto vêm mobilizando. Ainda há de se ressaltar, obviamente, que a legislação europeia e a brasileira estão em lugares muito diferentes. A legislação brasileira, como bem se sabe, só prevê aborto nas hipóteses descritas no artigo 128 do Código Penal, com a seguinte redação:
não se pune o aborto praticado por médico, em caso de aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Já na Espanha, de onde falamos sobre a questão do aborto de fetos diagnosticados com Down, é permitido o aborto até a 14ª semana de gestação e até a 22ª, desde que a gestação possa comprometer a vida ou saúde da gestante. Finalmente, buscamos finalizar toda a exposição com um trecho do acórdão que julgou a ADPF 54, que substancia o nosso posicionamento em frente à disputa eugenia versus direito, e resume por que o aborto eugênico não se faz presente nos casos de anencefalia, mas sim, como relatamos, nos casos de síndrome de Down, por exemplo. O trecho é o seguinte, abre aspas, cumpre rechaçar a assertiva de que a interrupção da gestação do feto anencéfalo consubstancia aborto eugênico, aqui entendido no sentido negativo em referência a práticas nazistas. O anencéfalo é um natimorto, não há vida em potencial. Logo, não se pode cogitar de aborto eugênico, o qual pressupõe a vida extrauterina de seres que discrepem de padrões imoralmente eleitos. Nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se trata de feto ou criança com lábio leporino, ausência de membros, pés tortos, sexo dúbio, síndrome de Down, estrofia de bexiga, cardiopatias congênitas, comunicação interauricular ou inversões viscerais. Enfim, não se trata de feto portador de deficiência grave que permita a sobrevida extrauterina. Cuida-se tão somente de anencefalia. Na expressão da doutora Lia Zanota Machado, deficiência é uma situação onde é possível estar no mundo, a anencefalia não. De fato, a anencefalia mostra-se incompatível com a vida extrauterina, ao passo que a deficiência não. A corroborar esse entendimento, Cláudia Werneck, representante da Escola da Gente, que tem como objetivo a inclusão na sociedade de pessoas com deficiência, asseverou que a anencefalia, por conta da total falta de expectativa de vida fora do útero, pode ser considerada deficiência e, portanto, não cabe questionar se existe negação do direito à vida ou discriminação em função de deficiência. Esse foi o nosso seminário. Muito obrigada por ouvir até aqui.